Havendo número legal, em nome de Deus, está aberta para a sessão. A redatora para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 52ª Sessão Ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 3 dias do mês de outubro do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente solicitou a leitura do projeto de resolução normativa que altera o parágrafo único do artigo 4º da resolução normativa número 001/2003, alterado pela resolução normativa número 006/2006, lida em quarta leitura. Franqueada a palavra, o senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo solicitou que fosse expulsado que se tratava da modificação da resolução. O senhor conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos fez seu comentário com relação às alterações sugeridas pelo Ministério Público de Contas, onde será analisado pelos conselheiros e na próxima sessão finalizada. Sobre o assunto, houve manifestação oral do Ministério Público de Contas, apresentando a leitura da redação proposta. Lida. Após a leitura, a senhora conselheira substituta Ana Raquel ressaltou que o texto ficaria melhor se colocasse o prazo para que fosse feita informações até 30 dias. O senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo achou pertinente a observação da senhora conselheira substituta Ana Raquel e a brilhante sugestão do Ministério Público de Contas, acompanhando-os. Ainda com a palavra, solicitou ao excelentíssimo senhor presidente se poderia relatar a pauta de terça-feira, como também a de quarta-feira da primeira Câmara. Solicitação deferida. O doutor procurador Pedro Barbosa Neto manifestou-se pela impossibilidade dos processos serem relatados. O excelentíssimo senhor presidente informou que foi decidido em reunião administrativa que os processos pautados para a sessão e não havendo, ficariam para a seguinte. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente colocou a proposta para o pleno deliberar. Proposta essa aprovada por unanimidade pelos senhores conselheiros presentes, com a manifestação contrária do Ministério Público de Contas. O doutor procurador Pedro Barbosa Neto solicitou que fosse deliberada pelo pleno a hipótese adotada pelo conselheiro Luiz Eustáquio. O excelentíssimo senhor presidente afirmou que vai reunir os pares, depois apresentará ao plenário. O senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo justificou que estava afônico, ficando impossibilitado de relatar. O excelentíssimo senhor presidente disse: conselheiro decano, Vossa Excelência já solicitou regimentalmente, na hora do expediente, e este presidente já deliberou para a ordem do dia, regimentalmente, que é competência da presidência colocar em pauta. A senhora conselheira substituta Ana Raquel disse concordar que a pauta seja republicada. A excelentíssima senhora vice-presidenta, conselheira Rosa Albuquerque, solicitou a presidência para relatar os processos pautados para a sessão da primeira Câmara. Solicitação deferida. O doutor procurador Pedro Barbosa manifestou-se contrário. O senhor conselheiro decano, Luiz Eustáquio Toledo, disse: diante de tanta polêmica, retiro todos os processos de pauta e republico. O excelentíssimo senhor presidente solicitou que fossem relatados os processos de aposentadorias e pensões, desde que não haja prejuízo a qualquer defesa, ressaltando a necessidade de fazer o julgamento o mais rápido possível para viabilizar o fundo de pensão da Previdência do Estado de Alagoas. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. TC 14977-2009, 9072-2009, 12169-2009, 10492-2009, 4832-2009, 6637-2009, 3090-2009 foram retirados de pauta. TC 5860-2012, 7939-2011, entre outros relacionados com pensão e aposentadorias. Aprovados acórdão 463 a 498. TC 7239-2009. Trata-se de contrato com a Prefeitura de Maceió. Aprovada a Resolução 265. Concluída a relatoria, o Ministério Público de Contas solicitou vista nos processos. Solicitação acatada pelo presidente, permitindo o prazo de 15 minutos. O Ministério Público passou a ler integralmente os respectivos pareceres já constantes nos processos,
excedendo o prazo a ele permitido. O excelentíssimo senhor presidente solicitou os processos a serem colocados em discussão e em votação, aprovados, ressaltando que em todos os processos já existia o parecer por escrito do Ministério Público de Contas. Relator conselheiro Otávio Lessa Geral dos Santos, TC 6181-2013. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Flecheiras, exercício 2012. Aprovado, decisão simples 15 dias. TC 9835-2012. Retirado de pauta. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 7375-2011. Trata-se de contrato com a Prefeitura Municipal de Maceió. Aprovada a resolução 266. TC 13604-2011. 10439-2010, entre outros relacionados com aposentadorias e pensão. Aprovados acorda 499 a 516. TC 8872/2009 foi retirado de pauta. Finalizando a relatoria, o Ministério Público de Contas solicitou vista nos processos. Solicitação acatada pelo presidente e permitindo o prazo de 15 minutos. Após o momento em que o Ministério Público voltou a ler integralmente os respectivos processos, excedeu o prazo a ele permitido. Diante do exposto, o excelentíssimo senhor presidente solicitou os processos a serem colocados em discussão e em votação, aprovados, ressaltando que em todos os processos contém parecer por escrito do Ministério Público de Contas. Não havendo processo a relatar, passou-se para a hora das explicações pessoais. Não havendo quem quisesse fazer uso, o excelentíssimo senhor presidente solicitou aos senhores conselheiros que, no funcionamento das câmaras, convidasse um conselheiro para substituir o conselheiro na Câmara, facultando a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata. Passa a palavra, excelência. Com a palavra o doutor procurador Pedro Barbosa. Excelência, observando a leitura da ata de forma atenta, percebi que não constou em ata o julgamento dos processos, o fato, de processos 17097-2011, 12562-2011, 12096-2011, 10498-2011 e 10439-2011 terem sido julgados na sessão passada, sem a manifestação oral do Ministério Público. E como a ata da sessão passada é aprovada nesta sessão, na sessão subsequente, e aprovada pelo plenário, eu solicito a Vossa Excelência que essa omissão seja suprida, ou se assim não entender, que submeta a questão ao plenário para a devida aprovação. Vossa Excelência, gostaria que Vossa Excelência entendesse que foi uma decisão do presidente. Eu estou presidindo nesse instante na qualidade de decano, então eu solicitarei aos demais que se manifestem, para tanto não tomarei a decisão unilateral. Conselheiro Otávio Lessa. Eu não queria, por gentileza, doutor Pedro, não entendi com relação ao questionamento. Foram 4 processos. 5, excelência. Os 5 processos Isso. foram relatados, inclusive por mim. Isso, perfeito, excelência. Por mim, onde foram 28 processos que eu relatei, e dos 28, 5, o tempo o presidente tinha concedido ao doutor procurador, encerrou o tempo e ele não leu os 5 processos. E pediu que constasse em ata que não constou. E ele está pedindo para constar na ata. Como foi uma decisão do presidente, eu não desejo tomar essa decisão unilateral. Gostaria de ouvir se seria colocado ou não. A questão, eu posso tentar esclarecer, conselheiro Otávio. Com a ata em mãos, seja só, a partir... vou ler o trecho da ata que diz respeito. Após relatados, o Ministério Público de Contas solicitou vista, isso os processos que eu acabei de mencionar, certo? Os 5 processos e os demais que o conselheiro Luiz relatou. Após relatados, o Ministério Público de Contas solicitou vista nos processos, solicitação acatada pelo presidente, permitindo o prazo de 15 minutos. Após a manifestação do Ministério Público excedeu o prazo, o excelentíssimo senhor presidente solicitou os processos a serem colocados em discussão e em votação, aprovados, ressaltando que todos os processos contêm parecer por escrito do Ministério Público. A minha manifestação, excelência, para que
conste em ata expressamente que os processos de número 17097/2011, 12562/2011, 12096/2011, 10498/2011 e 10439/2011 foram julgados pelo plenário desta Corte sem manifestação oral do Ministério Público. Só fazer a complementação, que embora houvesse parecer escrito, os processos foram submetidos a julgamento sem a manifestação oral do Ministério Público. Chegou o presidente. É muito, como foi uma deliberação, e a deliberação na sessão, a condução é do presidente, eu acho que a gente devia retornar a esse questionamento do Ministério Público, para que o presidente possa escutar a solicitação. Eu pedi ao doutor Pedro, por gentileza, se pudesse... É apenas o seguinte, os processos que não foi no tempo hábil, não deu, no tempo concedido, não deu para ser revisto e lido oralmente pelo Ministério Público. O Ministério Público está solicitando à presidência a inclusão desse fato na ata. Como foi uma deliberação na sessão passada do presidente, eu acho que Vossa Excelência chegou agora no momento que eu acho que é a pessoa tendo que tem como é que se diz, regimentalmente, a possibilidade de colocar em pauta, tirar de pauta, a decisão seria de Vossa Excelência. Então é esse o questionamento. Quando Vossa Excelência deu entrada aí, estava o Ministério Público pedindo fazer essa solicitação. Excelência, só para esclarecer, e aí também justificar a manifestação do Ministério Público, senhor presidente, no seguinte sentido: é fato que o ocorrido na sessão passada, em que Vossa Excelência decidiu pelo não registro, mas o que move a manifestação ministerial neste momento é a previsão contida no artigo 69 do Regimento Interno, que diz: cópia da ata circunstanciada da sessão será, na sessão imediata, lida, discutida e submetida ao plenário. Então, como o plenário, neste momento, tem o poder regimental de aprovar ou não a ata da sessão anterior, então o Ministério Público vem colocar a Vossa Excelência e os seus pares para deliberação a respeito dessa questão, somente a omissão no que pertine a esse ponto específico, até porque o 74, dentre as observações e as informações que devem constar na ata de julgamento, que é dia, mês, ano e hora da sessão, nome do conselheiro, entre outros processos julgados, ele afirma a necessidade de fazer constar a ausência ou não de manifestação oral. Então, em decorrência do artigo 70, inciso 4, que o Ministério Público reitera essa solicitação a Vossa Excelência e aos representantes desta Igreja Corte. Eu estou chegando. Está em discussão a ata? Está em discussão. Isso. Em discussão a ata. Esta presidência, como já tinha determinado na sessão anterior, ainda continua com o entendimento de que, quando o Ministério Público já se pronunciou por escrito, não precisava nem se pronunciar oralmente, até porque não existe nenhum dos processos com divergência com o relator. Então, essa presidência vai manter a mesma posição, sabendo que os processos o Ministério Público já se pronunciou em todos eles, e que apenas esta presidência, naquele momento, abriu democraticamente, não como ditador, mas democraticamente, abriu para que o Ministério Público pudesse se pronunciar verbalmente, e que isso não influencia em nenhuma das questões de processo. Então, essa presidência mantém a posição de que seja contido a ata, como está escrito na ata aqui desta sessão. E, com a palavra, a conselheira substituta Ana Raquel. Eu gostaria só de manifestar a minha opinião. Na verdade, antes de me manifestar, eu gostaria de tirar uma dúvida do doutor Pedro. Se existe nos pareceres
a assinatura, a manifestação do Procurador-Geral nos pareceres do Ministério Público? Não. Até porque Pronto. não precisa, doutora Raquel, Não. o Ministério Público ele não funciona como procuradoria jurídica. A minha pergunta é porque, primeiro eu vou já manifestar a minha opinião sobre a questão da ata. Como eu acho que a ata ela deve ser completa e deve constar na ata os fatos que ocorreram na sessão, eu me manifesto no sentido de que eu acho que deve constar na sessão os processos que não houve a manifestação do Procurador-Geral. Por que eu digo isso? E vou além. Né? Na verdade, na sessão, os processos de aposentadoria em que não houve a manifestação do Procurador-Geral, no momento eu não me manifestei quando ele alegou a questão de que não poderia ser julgado sem a manifestação, porque eu entendia que é a manifestação do Ministério Público. Mas eu volto atrás quanto a esse posicionamento, porque a previsão é que não é a competência do Procurador-Geral, é obrigatória a audiência do Procurador-Geral nos processos de prestação de contas e de atos de pessoal. Então, não é a manifestação do Ministério Público, é a manifestação do Procurador-Geral. Então, embora haja o parecer do Ministério Público, a manifestação oral ou escrita do Procurador-Geral, ela é obrigatória nos processos de atos de pessoal. Então, eu acho que, além de constar, eu sou da opinião de que esses processos de apostadoria, eles deveriam ser anulados e voltados à sessão para novo julgamento. Então, essa é a minha opinião. Gostaria até de me manifestar, além disso, com relação aos demais argumentos que existem na nota do Ministério Público, mas eu vou esperar que o faça, porque eu acredito que o doutor Pedro vai se manifestar a respeito. Se não, aí eu volto a falar. Mas quanto a esse aspecto, a minha manifestação é nesse sentido. Eu acho que, além de constar em ata, eu acho que os processos deveriam vir para um novo julgamento, porque é obrigatória a manifestação do Procurador-Geral. Em discussão a ata. Conselheiro Decano. Se a excelência me permitir, no raciocínio da conselheira Raquel, todos os atos de aposentadoria, pensões estão nulos. Todos que, pelo menos nesses 2 últimos anos que o Ministério Público está aqui, estão nulos, que deverão retornar ao plenário. Porque todos eles teve uma manifestação por escrito de algum dos valorosos membros do Ministério Público. Cheguei até a citar a todos, o doutor Ricardo Schneider, nos processos que relatei da semana, Ricardo Schneider, doutor Gustavo, doutor Rafael, a doutora Estela, todos eles, em alguma parte, se manifestou por escrito. Ao entendimento da conselheira Raquel, o Ministério Público não se manifestou anteriormente em todos os outros processos, a vir esse terá que vir todos os outros nos últimos 2 anos. Não, porque não houve manifestação. Não, a ratificação na sessão do representante do Ministério Público nas sessões, ele ratifica todos os pareceres do Ministério Público. É dessa audiência que eu estou falando, dessa manifestação obrigatória nos processos, ao parecer do representante do Ministério Público e o representante do Ministério Público nas câmaras, porque o Procurador-Geral, ele delega para o representante da Câmara, né? Ele pode fazer ele próprio, ou ele pode delegar a um procurador que o faça. Então, quem está representando o Ministério Público na sessão das câmaras, ele ratifica todos os pareceres, não ratifica um a um, como fez o doutor Pedro na sessão passada. Mas ratifica Oi? Um a um, excelência. Tem que ser feito um a um. Não, mas quando ratificação, excelência. Mas eu não posso ratificar processo em lixo. O membro lixo. do Ministério Público que vem para a sessão da Câmara, ele ratifica. Nós lemos em relação. Eu gostaria de que e ele Vossa Excelência, quando o conselheiro estivesse falando, o vice-conselheiro. Para se falar nesse plenário, é preciso pedir à presidência a palavra. Estou dentro da ordem, excelência. Não, muito obrigado pelo conselho. A palavra, o que conselheiro eu estou dizendo, Raquel. doutor Pedro, é que a ratificação dos pareceres nas sessões da Câmara, muitas vezes o membro do Ministério Público ele ratifica todos os pareceres de uma só vez. Ele não lê o parecer um a um, como Vossa Excelência fez na sessão passada. É disso que eu estou falando. E eu estou dizendo que a audiência que eu entendo que seja obrigatória é essa, ou a do Procurador-Geral, ou a de quem ele delegue para fazer, no caso do representante do Ministério Público na Câmara. Eu não estou falando do parecer do Ministério Público.
E isso acontece nas sessões da Câmara, eles ratificam os pareceres. É dessa ratificação que eu estou falando. Encerra a discussão Peça a palavra, e coloco excelência. em votação. Peça a palavra, excelência. Vossa Excelência já se pronunciou e, inclusive, Foi já citado, estava em excelência, votação. questão de ordem, excelência. Serei breve. Com, Excelência, por gentileza, serei breve, excelência. Eu solicito a compreensão de Vossa Excelência que o processo já estava em discussão e já estava em votação quando esta presidência passou a palavra ao conselheiro decano para pronunciar seu voto. Então, Vossa Excelência não pode mais, em processo em votação, Vossa Excelência usar da palavra. Com a palavra, o conselheiro decano continua com a palavra para colocar seu voto. De acordo com a ata. Excelência. Conselheiro Luiz Estado Toledo. De acordo. Conselheiro Otávio Lessa. De acordo. Conselheira Maria Cleide. De acordo. Conselheira substituta Ana Raquel. Presidente, por acreditar que deveria ser incluído essa questão, eu voto pela alteração da ata, né? No caso, por não estar da forma Que como se está. registre na ata a votação com o voto contra da conselheira substituta Ana Raquel. Aprovada. Não. Votação hoje. Sim, a votação. Você vai colocar Cadê a ela? votação. Cadê ela? E foi feitas as alterações na última sessão e agora é votação. O procurador não assina. Devido a... Obrigado pelo microfone. Não concordar com o acontecido, eu assinado, estou atestando... Já pedi a Vossa Excelência que ao Estou dirigir ao manifestando, excelência. microfone... O Ministério não, Público irá Vossa se manifestar de Excelência- acordo com o artigo 72 do Regimento Interno, Vossa Excelência de forma tem de pedir contrária à voz aprovação presidência. dessa ata. Era Vossa isso, Excelência excelência. tem de pedir a voz à presidência. Estou Se satisfeito, registre mais excelência. uma vez as palavras do Ministério Público nesta sessão. Na hora do expediente, está facultada a palavra, senhoras. Antes de facultar a palavra, quero que faça a última leitura, né, para que se coloque em votação. Com essa foi feitas as alterações na última sessão, ficou a relação, a leitura final, é só ler como é que ficou e botar em votação. Como é que ficou. Eu já distribuí em todos os gabinetes, né, todo mundo já... Que faça a leitura final da emenda. Foi aprovada, foi a última leitura foi feita. Mas não recebeu a emenda? Essa aqui, eu leio de Faço- novo isso. Faço isso com essa emenda. Projeto de resolução normativa. Altera a resolução número 2 de 2000, que dispõe sobre os limites de despesas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal, atualiza seus percentuais de acordo com o artigo 29A da Constituição Federal, inclusive os subsídios de vereadores e dá outras providências.
Tarefa. Vai direto para votação, né? Não tem discussão mais não, né? Em votação, a resolução número 06. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Senhor presidente, eu vou me abster de votar, que eu não tomei conhecimento, não está de férias das 4 sessões, a não ser que me seja esclarecido, que ele apenas diz que modifique e outras providências. Eu não tomei, como já é para votação, eu vou me abster de votar. Não, presidente, aí lê na sua totalidade para o conselheiro Luiz Eustáquio ver como é que ficou o texto final. Excelência. Ou então, se ele puder me dar e Vossa Excelência deixar para a votação no momento seguinte, eu agradeço, para que eu tome conhecimento do que se trata. Posso passar a Vossa Excelência, suspendemos a sessão por alguns minutos e retornaremos. Garanto a Vossa Excelência que eu quero só tomar conhecimento para até a Vossa Excelência Peço desejar. que passe ao coordenador de plenário. Antes de começar a hora do expediente, eu darei. Só gostaria de, antes disso, pedir a palavra a Vossa Excelência para um outro assunto. Que aqui com as modificações. Sei. A palavra ao conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que constasse em ata uma certidão que eu hoje solicitei à diretoria de pessoal. Certificamos que, para os fins que se fizerem necessários, que o senhor Luiz Eustáquio Toledo, portador do CPF 007-333-424-34, matrícula 51.825/5, membro do Conselho Administrativo Deliberativo deste Tribunal, esteve de licença médica por 15 dias no período compreendido entre 7 a 21 do mês de agosto do ano em curso, conforme atestado médico arquivado em sua pasta. Certificamos ainda, conforme memorando número 46/2013 do gabinete do conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, datado de 23 de agosto de 2013, entrou em gozo de suas férias a partir do dia 28 do mesmo mês, sendo a mesma suspensa em 27 de setembro do corrente ano, restando-lhe, portanto, 30 dias a serem usufruídos em outra oportunidade. Gostaria de pedir a Vossa Excelência, solicitar a Vossa Excelência que fosse constada em ata esta certidão. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que fosse constada em ata esta certidão. Que conste em ata a certidão do conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Agora tem um memorando número 52/2013. A Sua Excelência, o conselheiro Cícero Amélio da Silva. Cumprimento Vossa Excelência, venho requerer as devidas providências do registro do gozo de minhas férias regulamentares no período de 30 dias que ainda me resta, a partir do dia 14 de outubro do corrente ano. Passa a mão de Vossa Excelência comunicando que a partir do dia 14 entrarei no período de férias de mais outros 30 dias que me restam dessas férias compreendidas aí. Se Vossa Excelência é só o que eu tenho, vou ler para depois eu proferir meu voto. Se algum outro tiver, obrigado, presidente. Passaremos então a resolução para. Comunicar que eu, exatamente com o mesmo assunto, eu estaria entrando de férias do dia 9 de novembro a 8 de dezembro, presidente. Quais os dias? 9 de novembro a 8 de dezembro. O conselheiro Luiz Eustáquio pediu de 14 a... Mas ele pediu outubro agora. Agora, 14 de outubro, aí 30 dias eu 14 poderei suspender ao momento que desejar. Mas aí, eu tenho de 14 a 14. A gente vai poder sem... que temos de ter o cuidado para não Não, ficar... exatamente. Eu estava Podem querendo... estar de férias até 2 conselheiros, presidente. Então, Pelo regimento desta casa. E lei orgânica.
9 de novembro a 8 de dezembro. O conselheiro Otávio Lessa está guardando a vaga já. Já vai para frente. Estou guardando a vaga exatamente, para depois, se aparece outro, eu fico voando. Senhor presidente, eu já... Fique registrado que passe ao departamento pessoal as informações. Não, eu fiz um ofício, estou já para o departamento pessoal, mas estou comunicando em plenário para que pode ser que pareça. Encerrando o expediente. Senhor presidente, eu retornando, eu voto de acordo com a resolução. Em votação. Conselheira Maria Cleide. De acordo. Conselheira substituta Ana Raquel. De acordo. Aprovado. Passamos à ordem do dia. Na hora da ordem do dia, devido a um problema técnico, não temos pauta no dia de hoje. Então passamos à hora das explicações pessoais. Tenho facultado a palavra aos senhores conselheiros e senhoras conselheiras. É um membro do Ministério Público Especial. Então, a palavra ao Ministério Público de Contas. Gostaria somente de esclarecer os senhores primeiramente tem um pedido da conselheira Ana Raquel, porque o pedido de esclarecimento ele deve ser sempre atendido. O Ministério Público, a conselheira Ana Raquel, não se manifestou um a um nos processos sem uma razão. O Ministério Público não tinha conhecimento dos autos, né? E por uma simples razão, os processos não estavam pautados para a ordem do dia na sessão anterior. E como Vossa Excelência bem afirmou, atuam nas câmaras procuradores do Ministério Público de Contas em delegação do Procurador-Geral. E os procuradores do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael e Dr. N. Andrade de Pimenta, são os responsáveis por atuar nas câmaras deste tribunal. E este mesmo Ministério Público que nos fala não tinha conhecimento, até porque ninguém tinha conhecimento dos processos que estariam a ser julgados no pleno naquele dia. Nem Vossa Excelência tinha conhecimento dos processos. E a manifestação do Ministério Público, eu reitero, ela não só a manifestação do Procurador-Geral, mas de quem quer que esteja presente aqui neste momento, ela é indispensável à validade das decisões da Corte. E o porquê eu falo isso, Excelência? E eu consigo exemplificar com um caso que veio a calhar durante a sessão de julgamento tão falada aqui neste dia, nesta tarde, melhor dizendo. Dentre os inúmeros processos que relatados pelo conselheiro Luiz, pela conselheira Rosa Albuquerque, um deles, que embora tenha havido a manifestação escrita do membro do Ministério Público, quando da manifestação oral, nesta sessão, por meio deste Procurador-Geral, a conselheira relatora, atenta à manifestação do representante do Ministério Público nesta sessão, na sessão anterior, melhor dizendo, retirou o processo de pauta para melhor aprofundamento na matéria, refletindo sobre as ponderações levadas a efeitos na sessão de julgamento. E vou além. Vossa Excelência não conhece o parecer do Ministério Público que está nos autos. O conselheiro Otávio Lessa não conhece o parecer do Ministério Público que está nos autos. O conselheiro Cleide, da mesma forma, quem conhecia era o conselheiro decano, Luiz Eustáquio Toledo, estava relatando. E para a perfeita e convicção de Vossas Excelências, na hora de acompanhar ou não o relator para a manifestação do voto, é necessário, é imprescindível a manifestação oral do membro do Ministério Público, seja quem quer que seja que esteja atuando na presente sessão. E quando assim o faz, o senhor presidente não faz por cortesia ao membro do Ministério Público, faz por obediência à lei.
Ministério Público deve ser ouvido por obediência à lei e ao regimento interno. Não há democracia por cortesia. É obediência à lei e ao regimento interno. É só isso que eu peço. Só isso que eu me manifesto. Para finalizar, eu gostaria de informar os senhores que, havendo um expediente previsto no regimento interno no artigo 72, o Ministério Público tomará as medidas necessárias para questionar a ata que acabou de ser aprovada, né, em petição dirigida ao senhor presidente. É só, Excelência. Presidente, posso falar? Eu não sei se Vossa Excelência entendeu, doutor Pedro, a minha manifestação foi justamente no sentido de que eu entendo obrigatória a manifestação do membro do Ministério Público que está representando na sessão, seja da Câmara ou seja do plenário. Me referi aos processos de prestação de contas porque eram aqueles que estavam, que foram objeto da discussão no momento. O que eu não entendo obrigatória é a leitura do Ministério Público na íntegra, como Vossa Excelência fez, e vou ser muito sincera, aquela atitude de Vossa Excelência foi, na minha opinião, desarrazoada. Será, Excelência? Não, na minha opinião. Se será ou não, eu não sei. Eu gostaria de botar a minha opinião. Na minha opinião, certo? Vossa Excelência leu um a um os pareceres, numa atitude, uma reação a ter sido contrariado na sessão. É mera opinião, eu não posso afirmar isso. Eu estou dando a minha opinião. Vossa Excelência, para ratificar o parecer, tem que ler um a um, como Vossa Excelência disse. Eu não conheço os pareceres. Mas eu tenho certeza, doutor Pedro, se Vossa Excelência tivesse feito uma leitura visual do processo, Vossa Excelência conseguia fazer isso em um terço do tempo. Foi. Em 15 minutos, Excelência? Como é? Eu não estou falando dos 15 minutos. O que eu estou dizendo é, Vossa Excelência conseguiria ler o parecer e ratificar o parecer do Ministério Público em um terço do que Vossa Excelência estava fazendo, lendo o parecer na íntegra. Eu sinceramente, não sei nem se Vossa Excelência estava entendendo o que estava lendo, porque foi tão rápida a leitura e mecânica que eu, sinceramente, mal dava para entender o que Vossa Excelência estava lendo, de tão rápido que estava sendo. E também o fato de eu não conhecer o parecer do Ministério Público que há nos outros processos dos outros conselheiros, para mim, isso não é fundamental, doutor Pedro, porque os conselheiros aqui, eles têm fé pública e aquilo que eles põem no processo, que o Ministério Público se manifestou a favor ou contra, eu não vou discordar, eu não preciso ler o parecer do Ministério Público em todos os processos para acreditar que o que o conselheiro está dizendo é verdade. Agora, existe um membro do Ministério Público aqui que ratifica o parecer. Ok, então, nas sessões da Câmara, o doutor Enio ou o doutor Rafael, quando faz, ele não lê o parecer na íntegra. Ele já conhece o parecer, óbvio, ele ratifica o parecer tal pela concessão do registro ou não. É disso que eu estou falando. E eu me manifestei pela obrigatoriedade da manifestação. Não sei se Vossa Excelência entendeu isso pela forma como o senhor falou agora. Entendi. Mas eu gostaria de manifestar, porque quando o Ministério Público pôs a nota de repúdio e da forma como escreveu, todo mundo lê a nota do Ministério Público, mas não assistiu à sessão, ninguém entra no site do Tribunal de Contas para assistir a sessão, para entender a atitude que Vossa Excelência teve. Ninguém aqui é tolo, doutor Pedro, todo mundo viu o que aconteceu. Que bom. Outra coisa, já que estamos falando do que aconteceu, eu gostaria também de me manifestar que a nota fala a respeito dos processos que não estavam em pauta. E eu gostaria de me manifestar no sentido de que as pessoas também que leem a nota não sabem que há previsão regimental, né, de que processo... Acho que não deva virar uma praxe, acho que a previsão que existe, a interpretação que deve ser feita é de processos específicos, não deve ser uma coisa, trouxe todos os processos da Câmara para cá, mas também não há nada expresso que diga que isso não é possível. Foi solicitado antes da ordem do dia e foram incluídos os processos. Não foi uma nem foram duas vezes em que houve a solicitação de um conselheiro aqui para incluir processo em pauta e que o presidente autorizou e que Vossa Excelência, o argumento de Vossa Excelência foi no sentido de que a inclusão do processo tem que ser solicitada antes da ordem do dia. Um deles, Excelência. Exato. Não, um deles não, doutor Pedro. Isso já aconteceu outras vezes. Inclusive, muito recentemente foi feito pelo conselheiro Anselmo. Então, a solicitação da inclusão dos processos foi feita antes da ordem do dia e foi autorizada pela presidência. Então, eu não vejo nenhum problema. Quem lê a nota acha que o que houve aqui foi uma aberração ter incluído aqueles processos. Não sabe que há previsão regimental de que isso possa ser feito. Então, eu gostaria de me manifestar a esse respeito e que fique registrado e que, se houver alguém aqui que possa tornar público, que torne, porque é uma resposta, pelo menos, a esse item do Ministério Público. Com certeza. Com relação aos demais, eu já fiz com relação à ata e com relação aos processos de aposentadoria, que não houve manifestação do Ministério Público.
Peço a palavra, excelência. Com a palavra o conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. Senhor conselheiro, como eu fui citado pelo doutor procurador, quero afirmar que o processo que foi retirado de pauta não foi da lavra deste conselheiro. E que todos os processos que este conselheiro trouxe tinha sido pautado para a sessão da Câmara do dia anterior, todos eles estão na pauta, estão aqui documentados, e que, desde já, com as férias do conselheiro Anselmo, só deverá ter eu e a conselheira Rosa na Câmara, primeira Câmara que deverá funcionar amanhã às 15 horas, já faço o convite ao conselheira Cleide, à conselheira Raquel e ao conselheiro Otávio, se por acaso algum deles desejar, para que dê número, para que não haja sempre esse descompasso, já está sendo convidado. Gostaria que, ao término de receber isso aí. Era só esse esclarecimento que eu gostaria. Título de sugestão, gostaria que Vossa Excelência convidasse o conselheiro Otávio, que está perto de entrar de férias também, aí já vai, porque futuramente... Estou viajando amanhã 1h30 da tarde. Essa eu vou ficar em débito com Vossa Excelência, que Vossa Excelência, até no meu pedido, veio com a melhor da boa vontade. Mas eu, infelizmente, nessa aí eu estou viajando amanhã à tarde e vou declinar, passando aqui para nossos colegas, Ana Raquel. Com certeza, eu já me ponho à disposição da sessão amanhã. Resolvido. Aí na parte da manhã eu estaria aqui na sessão. De Vossa Excelência. Ótimo, então vamos ter 4, tá? Conselheira Rosa do Viana. Muito obrigado. A palavra o doutor representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, excelência. Serei breve. Somente para registrar, acho que não ficou bem compreendido. A gente não se entendeu, nem Vossa Excelência entendeu o que eu falei, nem eu acho que eu compreendi bem o que Vossa Excelência falou, então. Veja só, conselheira Raquel. Quando eu falo que a manifestação do Ministério Público ela é obrigatória em todos os processos, e quando naquele caso específico era necessário me debruçar sobre todos os processos, uma forma de me debruçar sobre os processos é lendo. E nada melhor do que fazer isso oralmente, numa sessão, conhecimento de todos. E posso garantir a Vossa Excelência que a minha capacidade de entendimento me permite a lei compreender naquela velocidade que Vossa Excelência entendeu que era impertinente. Quero afirmar também que a questão da pauta, Excelência, não é bem assim como Vossa Excelência está colocando. Até porque me manifestei em algumas ocasiões que um dos problemas era esse. Mas o problema não é só esse. Na sessão passada, eu me manifestei aqui mais de uma vez. Foi cansativo, foi chato. O conselheiro Luiz Eustáquio disse, eu estou com saudade das minhas férias. E é verdade, eu estou precisando de férias também, conselheiro Luiz. Eu acho que essas sessões dessa forma são desgastantes para todo mundo. Isso não é construtivo, isso não é bom para ninguém. Entendeu? Mas a questão, e que deve ser pontuada, eu elenquei vários argumentos aqui, e um deles é o contraditório em ampla defesa. Isso tem que ser observado, é a prévia ciência de Vossa Excelência, dos processos que estão sendo pautados, isso tem que ser observado. Não é só o pedido antes da ordem do dia, é um dos argumentos, e eu utilizei várias vezes, e confirmo que utilizei, porque é previsto no regimento. Aí agora, a partir de então, Vossa Excelências estão utilizando da forma que entende adequado antes da ordem do dia, mas é só isso a questão? A questão não é só isso, isso não pode virar regra. Isso é uma exceção, como Vossa Excelência falou. E Vossa Excelência precisa ter ciência dos processos que estão sendo pautados, as partes precisam ter ciência dos processos, o Ministério Público precisa vir instruído dos processos. E eu nunca duvidei aqui, nunca falei da veracidade das informações alegadas por nenhum conselheiro aqui, de jeito nenhum. Me perdoe se Vossa Excelência entendeu isso. Jamais, jamais. A questão é técnica. A questão é técnica. Eu não duvido que o conselheiro Luiz Eustáquio apreciou os processos e disse que o fulano de tal tinha 25 anos de contribuição,
30 anos de idade e por aí vai. De jeito nenhum, não duvido disso. Quem sou eu para duvidar, conselheiro Luiz Eustáquio, decano desta corte? De jeito nenhum, nem de Vossa Excelência. Nem de Vossa Excelência. Então, a questão é a visão técnica. Cada um tem um posicionamento. Conselheiro Luiz, um dia desse tivemos uma sessão aqui paradigmática. O mesmo Ministério Público ofertou um parecer, eu ratifiquei o parecer em sessão e fiz ressalva de um entendimento pessoal em contrário. O conselheiro Otávio Lessa tinha acompanhado o parecer do procurador. O conselheiro Luiz Eustáquio abriu a divergência, acompanhando o meu entendimento pessoal, mas com entendimento próprio. Então, a questão é técnica, ela pode comportar variadas interpretações, não duvido jamais do que está posto nos autos, e por isso que insisto, a manifestação do Ministério Público é essencial. É isso, Excelência. Presidente, só pedir a palavra, eu acho que, vou ponderar, eu acho que esse assunto, quanto mais mexe, pior a situação. Eu acho que é uma coisa que já está levando, que se eu for entrar no mérito dessa questão que Vossa Excelência levantou, aí a discussão vai virar 2 anos. Então, eu acho que a gente tem que ter o bom senso. Acho que eu quero endossar todas as palavras. Eu acho que a conselheira Ana Raquel foi muito feliz nas suas colocações. Queria parabenizar. Você colocou. Eu acho que a gente tem que, dessas coisas ruins que acontecem na nossa vida, como tanto profissional como pessoal, a gente tirar as coisas boas. Eu acho que esse é o momento de reflexão. Eu acho que a Ana Raquel foi muito feliz. Eu acho que ele deixou para todos nós uma reflexão. Então, agora cabe a nós, dentro do nosso íntimo, observar e a gente buscar cada vez mais a coesão e cada vez mais esse tribunal mais forte. Eu não tenho dúvida que problemas acontecem, problemas vão ser resolvidos. Eu queria solicitar que a todos, que esse assunto fique já terminado e vamos, presidente, que Vossa Excelência... vamos marcar outra sessão, e quem quiser falar, vai falar de outro assunto, porque esse já não tem mais. Esta presidência dá por encerrado o assunto aqui, atendendo a deliberação do conselheiro Otávio Lessa. E esta presidência quer, no dia de hoje, que se resiste em ata, os parabéns à conselheira Rosa Albuquerque, que hoje completa ano. Talvez seja esse o motivo da sua ausência no dia de hoje aqui. Desejar que Deus a proteja, dê muita paz, muita saúde, muita felicidade e que seja sempre assim abençoada por Deus, como cristã que ela é. Quero que se resista em ata os parabéns e a proteção para a conselheira Rosa Albuquerque. Com a palavra, o conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. Acompanho Vossa Excelência, os parabéns à nossa colega conselheira Rosa Albuquerque, desejando a ela muitos anos, que eu quero, se Deus quiser, no dia em que eu tiver que me despedir aqui do tribunal, assisti-los e aplaudi-los por muitos anos, que viverão muito eles e eu também. Por isso quero aplaudir por muito. É isso aí, senhor presidente. Eu queria, presidente, também palavra do conselheiro Otávio Lessa. Desejar à conselheira Rosa muita felicidade, muita saúde com ela, com a família dela, e que ela possa estar aqui conosco contribuindo e nos ajudando como faz parte de uma corte. Eu acho que ela era até bom que ela estivesse aqui para a gente poder estar mais próximo, mas deixa também consignado de ata que ela pode fazer uma festinha no gabinete dela semana que vem, que eu estarei presente. Mas o ambiente está com cheiro de rosa. Palavra para a conselheira Maria Cleide. Quero me associar às palavras do presidente e dos demais conselheiros, parabenizando a nossa colega Rosa Albuquerque. Que Deus a ilumine sempre, que traga muita paz, muita saúde, que ela continue muitos e muitos anos aqui conosco. Com a palavra, a conselheira substituta Ana Raquel. Eu gostaria também que constasse a minha manifestação de parabéns e desejo de muita felicidade e muita saúde para a conselheira. Também me associo, Excelência. Com a palavra, o procurador junto ao Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa. Também me associo, Excelência, ao tempo em que me parabenizo pela iniciativa, até porque a conselheira Rosa merece, muito querida entre nós. É isso.
Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco senhoras e senhores conselheiros para a sessão ordinária de quinta-feira.